Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aleluia. A despeito do clima, nós devemos estar aquecidos do nosso espírito. De acordo com Romanos 12, 11, devemos ser o que mesmo? Gelados, congelados. Não. Fervorosos, queimantes no espírito. Em inglês não é que é? Burning, é isso mesmo? É isso mesmo, é queimantes no espírito, borbulhantes no espírito. Irmãos, a gente seria interessante que nós orarmos um pouquinho em grupos, né? De 2 em 2, de 3 em 3, para essa palavra, ok? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Pai. Oh, Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque mais uma vez o Senhor renovou para nós a tua infinita misericórdia. Sendo ela, Senhor, a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim. E o Senhor é grande em fidelidade, Senhor. E que nessa manhã nós possamos estar tomando a nossa porção, tomando o Senhor como a nossa porção. Nós te agradecemos por este momento, por este ambiente. Senhor, alcança cada um de nós aqui. Também nós lembramos dos nossos queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando à distância pelo canal do YouTube, por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Muitos podem ser supridos com a tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Que o nosso coração possa ser aquecido mais e mais do que já está nessa manhã. Já aquecemos nosso espírito com a oração, com o louvor. Agora nós queremos que o Senhor continue nos inflamando pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos na segunda mensagem dos escritos do nosso querido representante chamado Simão e depois Pedro. Quem daqui é um Simão? Quem daqui é o Cefas, que é Pedro, né? Cefas em aramaico, Pedro. Quem que é Pedro daqui? Aleluia. Parece que o Simão está mais fraco do que o Pedro. Irmãos, somos os dois, né, irmãos? Jesus chamou o Pedro de Simão ainda. Aleluia. Vamos então, irmãos, ler o título da mensagem dessa manhã. Que é o que mesmo? Regenerados para uma viva esperança. Regenerados novamente para uma viva esperança. Aleluia. Vamos então, irmãos, ler os versículos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 4. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto,
devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé. Fé na verdade. Ok? Eu gostaria que nós pudéssemos orar um pouquinho. Achei muito interessante. O versículo 13. Então, vamos não apenas repetir as palavras, mas tomar esse versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 1, fazendo dessas palavras a nossa oração. Tá bom, irmãos? Vamos lá, então? Oh, Senhor. Aleluia! Amém. Aleluia! Sim. Ó Senhor Jesus. Sua muita misericórdia. Aleluia! Nos regenerou. Amém. Amém. Aleluia. Sim. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vozes de muitas águas, isso é gostoso demais. Imagina, irmãos, os anjos neste momento. Devem estar felizes, não? Não apenas no céu, mas também na terra. Tem vozes como de muitas águas, que exaltam, que louvam, que magnificam, que glorificam o nosso Senhor. Irmãos, essa semana nós temos desfrutado disso, né, irmãos? Quanta palavra nós temos recebido. Logo na sexta-feira nós vimos algo maravilhoso. Quem se lembra do título da sexta-feira? Eu não ouvi. A colheita do Deus triuno. E essa colheita se deu em que livro da Bíblia? Apocalipse, Denise, Apocalipse. Irmãos, e qual é o nosso destino? Qual é o nosso alvo? É chegarmos lá. Isso, Sidney Galani. É chegarmos lá, irmãos. Deus vai colher. Vai ou não vai colher? Sabe por que Ele vai colher? Porque Ele semeou. E Ele não só semeou, mas Ele cultivou. E Ele vai ter o resultado da sua obra. É a colheita maravilhosa. É a ceifa. Você e eu seremos colhidos. E para sermos introduzidos para sempre na Nova Jerusalém. Que não é uma cidade física como muitos imaginam. Inclusive eu pensava assim. Andando nas ruas de ouro com Jesus. A rua de ouro, irmão, ia escorregar, não ia ficar em pé, irmãos. Não é verdade? Uma única rua para tanta gente, mas é uma única rua. E no meio dela é um rio. E tem uma árvore da vida. E é brilhante como cristal. E sai do trono de Deus e do Cordeiro. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a nossa meta, é o nosso destino. Mas para isso nós temos que avançar na nossa experiência com Deus. Ontem nós ouvimos algo maravilhoso. A edificação, como que é, Mateus e João Lucas? A edificação da habitação de Deus. Deus tem uma intenção, irmãos, é nos levar do átrio exterior, a partir do altar de holocausto, bronze, que significa a cruz, passar pela bacia de lavagem, que é o Espírito Santo, entrar no lugar santo e ali desfrutar de todos os itens que há dentro desse lugar.
Seja o candelabro, a palavra brilhando, seja a mesa com suprimento de vida, Cristo como o pão da vida, seja o altar de incenso como as nossas orações. E uma vez, irmãos, que nós tocamos nesse altar de incenso, o véu não será, mas já foi rasgado. Mateus 27 diz que quando Cristo, Ele consumou a sua obra na cruz, irmãos, o véu foi rasgado de alto a baixo. E nos abriu uma entrada maravilhosa. Hebreus 10, versículos 19 e 20 diz que nós podemos agora, com ousadia, com intrepidez, com coragem, entrar no Santo dos Santos. Por esse novo e vivo caminho que Ele nos escancarou. Desculpe a expressão. Isso foi pelo véu, pela sua carne que foi rasgada por nós na cruz. Então, irmãos, nós podemos então entrar no Santo dos Santos. E ali podemos desfrutar do que há dentro da arca, irmãos. Ali tem um maná escondido, é a porção oculta de intimidade de Deus com os seus filhos. Ali tem as varas de Arão, que é a autoridade em ressurreição, em vida. E o que mais temos ali? Temos as tábuas da lei, mostrando o caráter do que Deus é. Tudo isso está, irmãos, no Santo dos Santos, e essa é a meta de Deus para a nossa vida. Quando entrarmos lá, irmãos, nós não mais queremos sair de lá. Ali nós seremos tocados, eletrizados, energizados, empoderados, com a própria glória Shekinah, com a glória do Deus triuno. Essa, irmão, será a colheita naquele dia. E hoje estamos no processo. E esse processo chama-se edificação. E quando nós olhamos, então, esse Pedro, uma pessoa tão rude, uma pessoa ali da Galileia, depois foi morar em Cafarnaum, filho, de uma família simples, humilde, uma pessoa chamada Simão, que é o homem natural, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de João, ou o próprio Jesus, ora falava João, ora falava Jonas. Interessante, né? Em Mateus capítulo 16, vamos dar uma olhadinha rápida lá. Mateus capítulo 16, vamos ver o versículo, eu acredito que é o versículo 17. Se não me falha a memória, porque está falhando, irmãos. Dá aqueles negócios assim. E não é que eu acertei? Aleluia! Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Em outros lugares é separado, Bar-Jonas. Bar significa filho em aramaico, né? Então, Simão, filho de Jonas, tá certo? Então, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí, no Evangelho de João, no capítulo 21, quando o Senhor Jesus vem restaurar o amor de Pedro para com ele, capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Interessante, né? Lá é Bar-Jonas, aqui é João. Então, com certeza, o pai de Simão era chamado tanto de João como de Jonas. De qualquer maneira, irmãos, esse Simão, que em João 1,42, quando foi olhado por Jesus. Mas esse versículo é bom de ler, viu? Eu acho interessante. Que aí nós iremos ver, irmãos, que não só Simão, mas você e eu também fomos olhados por Jesus. Quem daqui recebeu o olhar de Jesus? E aí, então, vamos pegar do versículo 41. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando para ele, disse o quê?
Então, nesse momento, eu quero orar um pouquinho. Não é verdade? Senhor Jesus, assim como o Senhor olhou para Simão e mudou o nome dele, nessa manhã, Senhor, os teus olhos estão sobre todos os justos, todos os chamados pelo Senhor, não apenas os que estão aqui nessa sala, Senhor, nesse ambiente, mas também os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Alcance-os neste momento, Senhor. Ó Senhor Jesus, continue olhando para nós, que o teu olhar infunde vida para dentro de nós. O teu olhar, Senhor, transmite-nos a tua pessoa, a tua essência, a tua natureza. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, que nós estamos aqui. Cada irmão está conectado com essa palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Então vamos ler de novo esse versículo. 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. Em grego é Petros, ou pedra, uma pedrinha. Então olhou para alguém. Quando ele olhou para o Mateus, ele disse: Mateus, filho do João. Você não será mais Mateus. Oh, que beleza, não? Mas ainda nós chamamos de Mateus, porque Jesus chamou Pedro, ainda de Simão, depois de um bom tempo. Significa, irmãos, que enquanto nós ainda estivermos nesse corpo, nesse invólucro aqui, ó, o Senhor ainda vai nos chamar de Simão, de Tito, de Mateus, e assim por diante. Mas vai chegar um dia, irmãos, que nós teremos um novo nome. Glória a Deus! Esse nome vai ser dado para cada um de nós, irmãos. Quem daqui quer ter um novo nome? E qual será o seu nome? Você sabe? Lógico que nem eu sei. Ninguém sabe, exceto aquele que recebe, só vai saber naquele dia. Então, irmãos e irmãs, essa é a nossa esperança. De um dia estarmos com o nosso querido Senhor. Pedro, irmãos, teve uma transformação maravilhosa. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos um homem rápido, tempestuoso. Ele é muito rápido, ele era chucro, desculpe essa palavra. É rude, pavio curtíssimo. Qualquer coisa era motivo para uma briguinha. E não fique perto, porque quando a espada sair da bainha é problema. Aí o Senhor tem que entrar para acudir aquele coitado Malco que ficou sem orelha. Irmão, será que nós somos esse Pedro? Quando olha para alguns irmãos, que mansidão. Irmão, Valdinei Barrios, com toda essa, essa tranquilidade. Marisa, você que o diga. Irmãos, mesmo assim, irmãos, ele vem nos chamar de Simão e vai mudar a nossa constituição. O Pedro dos evangelhos era um Pedro muito, mas muito violento. No final ali dos evangelhos, pegando João aqui, que nós vimos, João 21, o Senhor Jesus veio restaurar o amor de Pedro, porque Pedro, esse rápido, estava desanimado, prostrado, desencorajado. Vou voltar na minha velha profissão. Esqueceu até do que o Senhor havia tirado ele de lá. Eu te farei pescador de homens. Mas Jesus vem, irmãos. É por isso que o nosso Cristo é maravilhoso. Ele veio em busca daquele homem que o havia negado 3 vezes e até praguejado. Não conheço o tal homem. O teu falar denuncia. Não sei quem é esse homem. Mas Jesus veio. Mas quando chegamos, irmãos, no livro de Atos, esse homem está orando por 10 dias. Unânimes. Com os demais que estavam naquele cenáculo, por volta de 120 pessoas. 10 dias orando, irmãos, não é fácil.
1 minuto na oração já é alguma coisa. 10 minutos. 1 hora, se conseguimos. Vocês se lembram? Em Mateus, quando o Senhor fala, vocês não puderam orar nem 1 hora comigo? Aqui, 10 dias orando, e ainda com outros irmãos. Isso é um milagre. Então, o Pedro dos Evangelhos teve uma evolução no livro de Atos. E a ele foi dada a palavra para abrir o reino do céu para os judeus, irmãos. Que palavra ele pronunciou naquele dia, no dia de Pentecostes? Atos capítulo 2. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor e foram batizadas. Depois tivemos no capítulo 3 de Atos ainda outro discurso de Pedro, porque ele havia curado ali um coxo, lembram-se? Ele estava ali subindo para o templo na oração, ali na porta chamada Formosa, tinha alguém ali querendo dinheiro, alguma coisa, falou, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele saiu pulando. Sabe o que é isso, irmãos? É um milagre. Pedro havia aprendido, irmãos, que ele precisava esperar no Senhor. E aí, no capítulo 4, no seu terceiro discurso, ele vai lembrar do que Jesus havia dito a ele. Porque quando Jesus falou para Pedro que ele seria, para Simão, desculpem, que seria uma pedra, aqui era uma afirmação preditiva, dizendo que algo ia acontecer. E também declarativa. Você é Simão, mas agora você é Cefas. Então, no capítulo 4 de Atos, irmãos, faço questão de ler esse versículo para os irmãos. Quando Pedro está ali, diante daquelas pessoas, algo acontece ali, irmãos. Pedro ganhou algo do Senhor. Então, Atos capítulo 4, versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e a quem vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pessoa simples. Pedro não era como Paulo, pessoa culta, ali, criado aos pés de Gamaliel, que tinha uma escola rabínica em Jerusalém. Paulo era alguém culto, era ou não era? Mas quem era Pedro? Mas, irmãos, quando nós vemos os seus escritos, quanta profundidade. Pedro veio, irmãos, a conhecer as Escrituras, porque ele citou várias vezes as Escrituras. Então ele entrou, irmãos, ele foi transformado. O Pedro dos Evangelhos era um Pedro. O Pedro de Atos é outro Pedro. Que evolução, irmãos! Ele lembrou que ele era uma pedra e que Jesus é a pedra de fundamento, que é a pedra angular e que é a pedra de remate. Então ele se colocou nessa edificação. Mas quando nós chegamos nas suas epístolas, outra evolução desse homem. Olha o que ele escreve, irmãos, uma pessoa que era Pedro, Simão, olha o que ele escreve aqui. Aqui ele se baseia não só na doutrina, que ele conhecia a doutrina, mas ele conhecia, ele escreveu baseado na sua experiência com Deus. Ontem nós vimos que nós precisamos
ter experiência com Deus. Irmãos, se nós não adentrarmos do átrio exterior para o lugar santo e então para o santo dos santos, irmãos, nós não teremos experiência com Deus. Não podemos ser pessoas levianas, rasas, superficiais. Devemos ser pessoas profundas, que lançam as suas raízes para ter comunhão com Deus. Como diz Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Devemos estar arraigados, enraizados e alicerçados em Cristo. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Nós vimos esses dias, ontem até, não podemos desistir. Nós temos que avançar, irmãos. Há dificuldade, Dante? Muitas. Há intempéries? Muitas. Mas a madeira tem que ser uma madeira nobre. As tábuas que foram usadas para o tabernáculo eram madeira de acácia. Essa madeira ela cresce no monte, sofrendo intempéries, neve, chuva, sol, vento e tudo isso. Por isso é uma madeira de fibras duras, resistente, no entanto maleável. Tanto é que, ela, além de ser nobre, ela é muito usada hoje, né, para móveis, seja interior e exterior. Deus consegue trabalhar numa madeira assim. Não sejamos pinos. Sabe o que é pinos? Aquela que você marca com a unha. Só de olhar já quebra. E se tiver aqueles nozinhos, então... Meu irmão, madeira fraca Deus não quer. Deus quer madeira boa. E ainda, madeira boa tem que ser revestida de ouro. Sabe por quê? Eu sou bom. Eu fiz boas coisas para Deus. Mas e daí? A madeira não podia aparecer lá. O que aparecia era o ouro que a revestia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos sendo levados para esse destino maravilhoso. A Nova Jerusalém. E Pedro ele vem falar aqui para nós. No capítulo 1, então. Versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Quando Pedro escreve dessa maneira, irmãos, Pedro é muito sábio, graças a Deus. Ele fala, segundo a presciência de Deus, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos selecionou antes da fundação do mundo. Mas, no nosso conceito normal é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é assim, irmãos? Mas aqui a ordem está trocada. Ele fala eleição do Pai. Depois ele fala em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue. Então aqui o Espírito entra em segundo, antes da redenção do sangue de Cristo. Significa o que, irmãos? Que antes de nós sermos salvos, já estávamos sob a inspeção e o convencimento do Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ou não é, irmãos? Aí me lembrei de Joel capítulo 2, quando ele falou, lembra? Que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não dentro ainda, mas sobre. E no dia de Pentecostes, o Espírito que estava sobre, entrou em 3.000 deles. Então, preparou-os para a salvação, para então a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então a redenção veio, irmãos, mediante essa seleção do Pai e esse preparo do Espírito Santo. E quando ele falou isso da aspersão, ele levou os judeus ali da diáspora a lembrar que no Velho Testamento eles tinham noção disso. O sangue de animais foram aspergidos sobre o povo. Então eles sabiam o que estavam falando. Êxodo capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha lá. Êxodo capítulo 24, versículo
acredito que 8. Vamos conferir. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então, o povo foi aspergido com o sangue, e esse sangue estava sendo indicado para alguém do Novo Testamento. Hebreus capítulo 9. Vamos olhar, irmãos, em Hebreus capítulo 9. Isso, irmãos, é para mostrar o quanto o Senhor nos ama de fato. A minha Bíblia está esquisita, viu? É antiga, mas parece que a fila está grudada. Hebreus, no capítulo 9. Vamos dar uma olhadinha lá. Versículo 18 e seguintes. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Falando de Moisés, lá está, Êxodo 24, 8. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água tinta de escarlate e hisopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E ainda eu quero, nesse capítulo 9, voltar para o versículo 12, que é o cumprimento desta profecia, desse símbolo, desta figura. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido, portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Muito mais, irmãos, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pergunto, irmãos, que Pedro é esse que nós temos aqui, nessa epístola? Profundo, tanto na palavra, como também na experiência. Aleluia! E ele continua no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha agora, irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lembra que nós lemos em Atos capítulo 4? Está certo? Aqui ele diz, bendito o Deus, ele usa aqui o artigo definido antes de Deus. Isso aqui, irmãos, é proposital, porque ele está escrevendo para os judeus da diáspora. Porque o Deus e Pai. Nós, os gentios, falar o Deus e o Pai, há alguma dificuldade? Não. Mas para os judeus, sim, porque ele fala aqui o Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os judeus, eles não criam que Jesus era filho de Deus. Se você quer se fazer filho de Deus, então você tem que morrer. Não é isso que falou? Por causa disso, ele falou, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, então você tem que morrer, porque para ele ser filho de Deus é ser como Deus, e Jesus era ou não era Deus? Ele veio do Pai e com o Pai,
Ele disse, eu sou. Essa palavra eu sou, no hebraico é Jeová, ou Yahvé, ou Javé, ou sempiterno. É Deus, irmãos. Eu sou o que sou. Ele disse várias vezes, eu sou. E meu pai. Mas os judeus não aceitavam isso. Então Pedro disse enfaticamente, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que o Deus dos judeus é um e o Deus dos gentios é outro. Não, é o mesmo Deus, irmãos. Nós reconhecemos que Jesus veio do Pai e que Ele se tornou esse maravilhoso homem. Cantamos há pouco. Deixou o trono da glória, migrou para a terra, viveu nessa terra como você e eu, experimentou a natureza humana, foi para a morte e ressuscitou. Então, irmãos, a nossa redenção é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Isso, irmão, irmã, é para uma viva esperança. Essa palavra para é uma preposição indicando um objetivo, um alvo. Irmãos, para que a nossa salvação? É para chegar lá. É para ter uma viva esperança. A nossa esperança é viva ou é morta? Os incrédulos não têm esperança. E quando tem, morre. É verdade, irmãos. Então não tem esperança. Segurem aí. Em 1 Pedro capítulo 1, eu lembrei de um versículo, irmãos, que eu acho que vale a pena ler esse versículo, para mostrar a nossa situação antes. Efésios capítulo 2, versículo 11 e o 12 também. Portanto, lembrai-vos de que outrora, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Que mais? Separados da comunidade de Israel. Que mais? E estranhos às alianças da promessa. Que mais? Não tendo esperança. Que situação catastrófica, caótica, tenebrosa, lastimável. Mas Deus sendo pobre, rico em misericórdia. E Pedro, ele vem falar também, por causa da sua grande misericórdia, irmãos, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Mediante essa redenção, quem veio para nós como esperança? Colossenses 1:27. Cristo. Quem é Ele? A esperança da glória. Quem tem essa certeza? Diga um amém bem forte comigo. Amém! E você de casa vai dizer amém ou não vai? Vai! Amém! Irmãos, glória a Deus por isso. É uma esperança que é viva, irmãos. Mas fomos regenerados não só para uma viva esperança. De acordo com o versículo 4, aqui, depois de mortos, no final do versículo 3, tem uma vírgula. Vírgula significa uma pequena pausa, dizendo que já tem coisa que vai vir logo. Não é um ponto final, que pode dar uma pausa maior, você pode até trocar de assunto, mas vírgula é rápido. Jesus Cristo dentre os mortos, vírgula, para. Aleluia, irmão, é rápido o negócio aqui, ó. Para uma herança incorruptível. E essa herança é sem mácula, sem dolo, sem mancha. Ela também é imarcessível, que não murcha, mantém a beleza dessa glória. E o que mais, irmãos? Aonde está essa nossa herança? Onde está essa nossa herança, irmãos? Quem garante essa nossa herança? É o Pai que nos escolheu. O Espírito que nos separou, que nos santificou. É o Filho que efetuou uma única e eterna redenção.
Quem garante é esse mesmo. É o Deus triuno. Então não vão ficar com medo. Porque hoje em dia, pode deixar, viu? Quando eu morrer, o que eu tenho, eu vou passar para você. Como é que é? De papel assinado. Aí fica todo contente, né? De repente, se mudar a situação, fala, pensando bem, o homem é assim, irmãos. Mas aquele que nos prometeu é fiel. Esse que, irmãos, que nos prometeu, ele começou já a sua obra, que é boa em cada um de nós, e vai completar essa obra até o fim, até aquele dia, quando formos introduzidos na glória, nessa colheita maravilhosa. Vale a pena, irmãos? Vale ou não vale, irmãos? Uma herança é alguém que não adquiriu, não trabalhou, mas recebeu de alguém. Está certo ou não? Mas não fiz nada, tal, mas puxa, meu pai é rico. Ele vai dar para mim tudo isso. Irmãos, desde que nós nascemos pela primeira vez dos nossos pais, nós já recebemos uma herança. Vocês creem nisso ou não? Quem pode me dizer que tipo de herança nós recebemos quando nós nascemos? Não estou falando do segundo nascimento. Falando quando fomos gerados dos nossos pais. Não. Ainda não, viu, Sidney? Você está muito apressado. Irmãos, quando nós nascemos nesse mundo, nós estamos na terra. O que fala em Isaías? Ainda não é pecado, mas nós vamos chegar lá. O que fala em Isaías 45:18? Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E também o Filho do Homem vai gozar das delícias com os filhos dos homens. É nessa terra, irmãos. E quando nós nascemos aqui, nós já ganhamos como herança a atmosfera, que são os gases, oxigênio e hidrogênio, para que possa respirar, possa viver. Já nos deu um lugar para a gente viver. Já nos deu o sol que mantém a temperatura do nosso planeta. E não pagamos um centavo sequer. E se tivermos que pagar, irmãos, são 170 trilhões de dólares por dia. Quem pode pagar? Pode falar aí. Erga a mão aí. Não pagamos nada. É herança, irmãos, que Deus já nos deu. Herança física. Sol, luz, estrelas, tudo isso já nos foi dado como herança. Ah, mas a herança que nós temos reservada no céu é outra coisa. É infinitamente mais do que tudo nós podemos pensar ou imaginar. A herança que nós vamos receber, irmãos, eu quero dizer para vocês, é a vida eterna. Com todas as bênçãos divinas relacionadas a ela. Quando nós lemos ali Efésios capítulo 3, versículo de 3 até o versículo 14, ali nós vemos a bênção do Deus triuno. O Pai nos escolhendo, o Filho nos redimindo, o Espírito Santo nos selando e confirmando, esse é meu, até a posse da sua herança. Aleluia, irmãos. Será que compensa ficar indiferente? Hoje de manhã nós vencemos o clima. Os que vieram estão aqui. Vencemos a temperatura. Vamos lembrar que madeira de acácia, irmãos, é resistente a tudo isso. As intempéries. Então, se nós somos madeira de acácia, nós estamos aqui. Claro, você em casa também, não é? Você não pode estar aqui, tá certo? Então você também é acácia, viu? Não fique triste. Porque Deus tem um plano para todos nós. E então, irmãos, quando nós estamos desfrutando dessa vida maravilhosa, nós temos não apenas uma viva esperança, mas nós temos uma herança incorruptível. E está num banco celestial, bancado pelo nosso querido banqueiro, que é nosso Deus. Esse não falha, irmãos. Esse é fiel. E tudo que lança, dá juros. Tem colheita, tem ceifa. Essa herança, irmãos,
É para você e é para mim. Essa herança é para todos. Porque nós fomos escolhidos por Ele antes que houvesse mundo. Fomos por Ele selecionados, predestinados e no tempo chamados. E hoje você e eu estamos aqui. Não importa o tempo que você tem de vida cristã. Se alguém nasce agora, nesse minuto, ele já é herdeiro dessa herança. Ninguém aqui é diferente. Não, só porque o pobre é maior, ele vai ganhar mais dinheiro. Não vai, não. Não é isso. Todos nós vamos receber essa herança. Irmãos, ela é incorruptível. Ela não se deteriora. E quando nós tocamos esse Deus, irmãos, como nós ficamos maravilhados. Nós estamos aqui, irmãos, sendo eletrizados, energizados. Ontem o Celso comentou, né? Ele só deu exemplo. Ninguém coloque a mão naquele relógio, tá vendo? Tem até um raio lá, desenhado lá. Não fazemos a ideia de quanta corrente elétrica intensa que tem ali. Não é isso? Esse prédio aqui é trifásico, né, Celso? É trifásico, né? 110 mais 110 mais 110 mais 110. As casas, algumas são bifásicas, outras são monofásicas, né? Irmãos, tudo depende de como nós tocamos no Senhor. O Senhor não é só essa voltagem aí. É muito mais. Que supera qualquer frio. Não é isso, irmãos? Podemos imaginar aqui um exemplo simples, que é ínfimo diante da grandeza do nosso Deus. Mas vamos imaginar. Estamos aqui nessa manhã, desfrutando de um ambiente gostoso, certo? Iluminado, certo, Vivaldo? Certo, Adilson? Iluminado aqui, com a câmera funcionando. Por isso você em casa está recebendo essa transmissão, porque é resultado de uma corrente elétrica que saiu de algum lugar. Certo? Muitos dizem, não, a herança você só vai receber quando chegar lá no céu. Irmão, irmã, será que essa herança é só para o futuro? É só, irmão, só quando chegar lá? Como muitos imaginam, a igreja ser uma, como falam tanto, aqui é impossível viver porque cada um é diferente do outro. Irmão, será que é possível ter unidade na terra hoje? Lógico que é. Lá será a plenitude de tudo. Então, essa corrente chega aqui, irmãos, porque lá na usina, lógico que tem vários tipos de energia, tem a eólica, tem a nuclear, tem um monte mas vamos usar a energia elétrica, que é produzida na usina, né, Inês? Hidrelétrica. Você conhece muitas essas coisas, né? Lá na usina tem um grande volume de água lá, no nível mais elevado. Mas essa água ali, armazenada, é chamada de uma energia potencial na água. Mas se tiver só naquele depósito, o que vai acontecer, irmãos? Nada. Então, abaixo desse nível, a água é forçada por dutos, por condutores, para uma turbina. Ela desce ali em grande velocidade e vai gerar as pás dessa turbina. Então, essa energia potencial na água, ela se torna energia cinética das turbinas. Ou mecânica, e depois, ali dentro da turbina, é produzida a energia elétrica. Mas ainda assim, irmãos, vai resolver alguma coisa? Tem que usar os fios de alta tensão com suas torres, que são as linhas de transmissão, para que ela chegue e alcance as cidades. Por isso estamos aqui, desfrutando. Irmão, isso é apenas um pequeno exemplo, irmãos. Mas eu pergunto, irmãos, qual é a linha de transmissão dessas bênçãos divinas? O Alexandre disse na sexta-feira, João 7, 37 a 39, é o Espírito Santo. Ele nos transmite tudo que Deus é para dentro de nós. Então, quando nós tocamos o Espírito, irmão, que está no nosso espírito humano, nós levamos um choque.
Mas esse choque não é para jogar você para fora, não. É para receber a corrente elétrica. Esse Deus maravilhoso! Que tal, irmãos? Esse reservatório não está só no céu, reservado para aquele dia, mas hoje já podemos ter o antigozo desse desfrute, irmãos, que será em plenitude naquele dia. Então nós fomos regenerados. Agora sim, Sidney, gerado pela segunda vez, recebendo essa esperança viva e uma herança incorruptível. E agora, irmãos, é só desfrutar. É só nos manter sob o fluir desse Espírito que nos transmite toda essa amperagem alta para dentro de nós. Eu pergunto, irmãos, vale a pena ficar sob esse fluir? Vale a pena ou não vale? Você daqui, você de casa, vale sim! Vale a pena, irmãos, insistir, perseverar, não desistir. Ontem o Dante, ele veio aqui depois da mensagem compartilhar conosco, ele falou assim, olha, eu venho aqui, irmãos, não tenho vergonha, em fraqueza, é o que ele tem passado. Mas, irmãos, o que eu trouxe aqui, irmãos, é a comunhão com os irmãos. São as orações dos irmãos. Isso nos levanta, irmãos. Quando a nossa alma verte lágrimas e a nossa alma está pegada ao pó, a palavra de Deus nos vivifica. Esse versículo eu quero ler para vocês. Vocês querem ouvir ou não? Se não quiser, não leio. Então vamos lá. No Salmo 119, irmãos. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar sempre debaixo do fluir da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me, segundo a tua palavra. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quem está sendo nesta manhã vivificado? É encorajado? É estimulado? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu vou parar por aqui, irmãos. Como diz o irmão Benedito, eu paro por aqui. E os irmãos continuem. Então, os irmãos que querem ser eletrizados, energizados, por favor, não fiquem com medo desse microfone. Não sejam pinos, sejam madeira de acácia. Nem que trema, não tem problema. Melhor assim, né, irmãos? Amém. Irmãs, eu fiquei muito encorajada, essa palavra é muito rica, e Pedro realmente é o nosso representante, né? Estamos lá em cima, daqui a pouco estamos lá embaixo, falamos coisas que o Senhor coloca no nosso coração e de repente também falamos coisas que não agradam o Senhor. Mas aleluia por essa epístola que nós vamos estudar agora. E durante essa semana, nós lemos no livro da Servindo no Espírito Humano, uma passagem que usou, uma parte que usou Pedro como exemplo no dia de Pentecostes. Assim como o Tito falou, e a Bíblia fala, né, que ele era inculto, iletrado, um pescador simples, mas naquele dia de Pentecostes ele era um homem poderoso. Ele estava numa autoridade que está acima de toda a autoridade dessa terra, mas tinha um motivo.
10 dias antes, 120 pessoas oravam, buscavam o Senhor. Eles recebiam do Senhor a autoridade celestial. O livro fala que é a autoridade celestial. E eles estavam coordenados com um só querer. Então ele tinha o Espírito dentro dele, mas a força da unidade dos irmãos ali sustentando ele, para que ele pudesse dispensar e salvar 3.000 pessoas numa palavra simples de um homem culto. Aleluia pela unidade. Nós temos que ter essa unidade, irmãos, de ter um só querer. Nós somos diferentes, temos problemas, mas quando nos unimos ao Senhor, em coordenação, nós somos poderosos. Amém. Amém. Que revelação que Pedro teve, que nós tivemos, né, irmãos? Que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Senhor. E nós podemos confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, no Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. É por isso que nós estamos constantemente na presença do Senhor, glorificando a Deus. Eu tive e tenho constantemente essa experiência, e sei que os irmãos têm também. Quando nós invocamos o Senhor no dia da angústia, não só no dia da angústia, né, irmãos? Mas no dia da angústia, nós invocamos muito mais. E ele diz: eu te livrarei, e tu me glorificarás. E eu tive, irmãos, um livramento muito grande esses dias, de uma angústia que eu estava sentindo por algo, né, que estava ocorrendo na minha família, e aquilo me angustiava, e era só sofrimento, e lágrimas, e tristeza, e eu comecei a invocar, ó Senhor Jesus, e orar, irmãos, que livramento que eu tive, como está aqui, irmãos. Ele me livrou, irmãos. Ele tirou essa dificuldade, esse problema na família que tanto me causava angústia. E aqui eu estou o glorificando. Aleluia. Eu estou glorificando o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nessa palavra nós podemos ver que não importa o que nós vamos passar, o que estejamos passando, mas o Senhor é conosco. O Senhor nos ama de tal maneira que tudo que vem acontecer, nós temos esse Senhor. Ele se tornou um homem, ele passou por todas as experiências, né? E a gente vê aqui também Pedro. Tudo que Pedro escreveu foi as experiências que ele teve com o Senhor, né? É entrar no Santo dos Santos, permanecer ali, porque ali tem tudo, sabe? Tem o ouro que nós precisamos. Então, nós temos esse Senhor trabalhando em nós, cada instante, sabe? E nós vamos passar, irmãos, porque o Senhor não vai permitir que nenhum de nós venhamos a desistir, porque Ele é poderoso para nos fortalecer, para nos encorajar. Sabe, irmão Dante querido, o Senhor é poderoso e Ele nos ama tanto. Hoje, quando você compartilhou, eu chorei, porque o meu espírito se une ao teu espírito e os nossos espíritos se unem ao Espírito do Senhor. Nós somos um. Então a gente pode ver que na vida da igreja o Senhor nos uniu de tal maneira, e há muitos que dizem que não há unidade. Nós temos a unidade do Espírito. Nós podemos nos unir ao Senhor e aos irmãos. Que bênção é a bênção do Deus triuno, né? Maravilhoso esse Espírito em nós. Irmãos, nesses momentos você não sabe nem o que dizer. Apenas, Senhor, muito obrigada. Deus triuno, maravilhoso. Pai, Filho e Espírito, habitando em nós, trabalhando em nós, nos conduzindo ao reino. Irmãos, não tem outro destino para nós. O Senhor vai nos conduzir à glória. Essa glória que já hoje nós podemos tocar. E essa herança, tudo isso que nós podemos viver aqui. Irmãos, não é preciso. Lá vai ser tudo pleno, mas aqui nós temos o antigozo de provar desse Espírito que habita em nós. Louvado seja o Senhor. Quando o irmão Tito estava compartilhando, veio o sentimento desse hino. S13 fala: a esperança que temos em Deus, no Evangelho, chegou até nós. Vamos frutificar e crescer mais e mais, recebendo de Deus graça e paz. O último coro fala: é Cristo em nós, esperança da glória. Quis conosco um só se tornar, a fim de dar-nos a vida eterna.
sim, com Ele iremos reinar. Posso ir, filho? Obrigada. Irmãos, nós sabemos que uma das coisas que mais mata hoje no mundo é a ansiedade, né? É a preocupação com o que vai acontecer, porque a gente não sabe o nosso futuro, porque a pessoa já sofre por antecipação. Eu sou assim, irmãos, eu sofro muito às vezes por antecipação. Nem aconteceu, e eu já imagino tudo que vai acontecer, mas nunca é uma coisa boa. Sempre imagino alguma coisa que vai dar errado, não vai dar certo, e aí a gente sofre, né? Mas desde sexta-feira o Senhor está tocando muito em meu coração, irmãos, porque eu sei o meu futuro. Eu sei para onde eu estou indo e aonde eu vou chegar, o que vai acontecer comigo. Então eu não preciso ficar ansiosa, porque eu sei o meu futuro, irmãos, eu sei aonde que eu vou chegar. Tá certo que para isso acontecer, para esse futuro acontecer, o Senhor tem que trabalhar em nós, né? A vida dele. E por isso, às vezes, precisa do sofrimento, precisa do fogo. Quem está livre do fogo? Mas a gente saber que porque a gente está passando tudo isso é porque tem uma finalidade. É o Senhor trabalhando a sua vida e a sua natureza em nós, né? Então, irmãos, como é bom ter uma viva esperança de saber que a gente vai chegar lá. Tá certo que vamos ser a Nova Jerusalém, totalmente saturado do Deus triuno, né? Que as pérolas é através do sofrimento que é gerado as pérolas, é através do fogo que o ouro é purificado. Então, irmãos, não precisamos ficar ansiosos de coisa nenhuma, porque o Senhor está trabalhando a sua vida em nós. E aleluia por essa viva esperança! Amém, aleluia. 2 Tessalonicenses, o versículo que a gente leu, capítulo 2, versículo 13, fala: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Para quê, irmãos? Para a salvação. Não só para isso, mas também pela santificação do Espírito e fé na verdade. Graças ao Senhor, né? O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, antes do princípio, para nos salvar por completo. Ó Senhor Jesus! E essa obra, que é a santificação do Espírito, nós pudemos ver e vamos ver, né? Na vida de Pedro. Pedro, ele foi santificado através do Espírito. Houve uma obra de transformação. E graças ao Senhor, nós temos essa esperança também. Há uma viva esperança em nós. Que nós vamos passar por essa obra de santificação. E quem faz isso é o Espírito, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos abrir ao Senhor, para que esse Espírito possa realmente nos santificar, possa nos purificar, através da sua palavra. Amém. Amém. Amém, irmãos. A Bíblia é o único livro que a gente lê na companhia do autor, né? Eu vou ler uns versículos para vocês, que nós já lemos, mas vou ler de novo. O título da mensagem é Uma Viva Esperança, o resumo, né? Uma Viva Esperança. E o título daqui da versão NAA, Uma Viva Esperança. 1 Pedro 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé,
que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor. Quando a gente vem para a reunião, eu, na minha experiência, quando eu vou embora para casa, eu falo assim, nossa, eu fui encorajada, né? Que alegria. Mas hoje foi diferente. Hoje, na minha parte com o Senhor, eu fui reconciliada com Ele. Eu tive o arrependimento, o perdão e a reconciliação desde os nossos hinos que nós começamos a cantar, né? Lembrar, né? Como o irmão Adilson tinha falado, de todo o sofrimento do Senhor, aquilo foi voltando, nós precisamos sempre estar lembrando das coisas que o Senhor passou, né? Porque nós somos muito egoístas, né? Eu estou falando de mim, a gente esquece, né? E qualquer dorzinha, né? O irmão falou do prego na mão dele, né? Você toma eu furo meu dedo para ver a minha diabetes, como dói. Eu tenho que fazer 3 vezes por dia e dói, né? E eu sou muito sensível nas dores. E o irmão falando, os hinos ali, eu fui tocada pelo Senhor, eu vi como que eu sou fraca, né? Como eu preciso do Senhor, né? E eu tenho que mudar a minha constituição, e eu preciso da palavra, eu preciso dos irmãos, esse pino, né? Eu lembro quando eu casei com as crianças pequenas, a gente não tinha condição de comprar guarda-roupa bom, era aqueles guarda-roupinhos assim de... Qualquer coisinha, já não, punha muita roupa, já amolecia para lá. Se fosse para desmontar, já ia para o lixo, né? Então, o Senhor quer eu revestida com essa madeira de acácia e revestida de ouro. Então, esse processo não é eu que vou fazer, é o Senhor, né? Que alegria, né? De ser revestida com essa madeira pura, né? Que qualquer vento, não é tribulação, né? Que vai nos derrubar, né? Ele é passado ali, essa madeira, ela fica no vento, na chuva, né? E eu quero ser isso. Então, eu me arrependo diante do Senhor, eu quero ter um novo começo com o Senhor, sabe? Ver que eu não posso fazer nada, porque né, eu sou igual a Rô também. Irmãos, eu fico pensando, já nunca penso coisa boa. Minha tia fala, mãe, você nunca pensa coisa boa. Mas eu vivi num lugar, 40 anos, só vendo coisa ruim. Então, eu nunca via uma coisa assim, então, mas falta fé. Né? Essa fé, como o irmão Tito falou, fé na verdade, fé na palavra, né? Ser constituída, irmãos, como é bom estar na vida da igreja. Como você é salvo aqui, a sua casa é salva, você é salva. Cada compartilhar dos irmãos nos ajuda, né? Compartilhar do Dante e a Denise ali, graças ao Senhor, né? Um precisando do outro, né? Nós somos iguais, irmãos, nós temos a unidade, que nada pode nos derrubar. Ó, louvado seja o Senhor pela palavra. O irmão falou que houve evolução para Pedro, né? Pedro estava num estágio, mas ele melhorou. Oh, Senhor Jesus, irmãos, há esperança para nós. Nós podemos melhorar. Nós podemos evoluir. Sabe por quê, irmãos? Porque isso daí vem do Senhor. Quando eu estava lendo esse versículo aqui, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é Deus, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu lembro claramente que logo após a ressurreição, esse Pedro que o irmão citou estava numa situação difícil. Eu neguei o Senhor, eu prometi que eu ia seguir ele até o fim, e eu neguei a ele. Senhor, eu não presto mesmo. Não tem jeito comigo. Muitas vezes você não fica assim, irmão? Não tem jeito comigo. Eu falei que eu ia fazer isso. Eu achei que eu tinha tanta força. Mas olha que situação que eu estou. Não sou de nada.
Mas o Senhor falou o quê? Vá dizer a meu irmão e a Pedro. Tem outra parte que ele fala assim, quando fala aqui, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só Pai dele, é nosso. Esse é o nosso Deus. Nós cantamos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Aí ele falou assim, vá lá. Não me toque, né? Eis que subo para o meu Deus e vosso Deus. Irmão, não é só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. É essa a diferença, irmão. É isso o fator de mudança. É esse o fator de progresso. É esse o fator de avanço. Há esperança para nós. Tem uma viva esperança para nós, reservada nos céus. Os irmãos crê nisso? Se não crê, peça para o Senhor. Falou, Senhor, eu quero crer. Ó, Senhor Jesus, eu não quero ficar olhando para mim. Quando eu olho para mim, irmão, eu sou tão difícil. Eu sou chucro, irmão. Sou difícil. Eu não sei quantos irmãos, mas a gente sabe. Nós sabemos que nós não somos fáceis. Mas o Senhor é fino. O Senhor é aquele que vem nos aperfeiçoar. Ele é aquela fina flor de farinha. Ele é manso. Ele é humilde. Você é manso? Você é humilde? Mentiroso. Mas o Senhor é. E Ele está em nós. Senhor Jesus. A nossa humildade não permite dizer que somos humildes. Irmãos, essa pessoa de Pedro realmente nos traz bastante exemplo para nós, e é um modelo e nos traz esperança, né? Quem não é como Simão? E agora nós somos chamados de Pedro pelo Senhor. Isso também me traz algo bastante real, irmãos, que é o fato de nós nos tornarmos pedras. Agora nós somos pedras. Isso quer dizer uma coisa bastante importante que você e eu temos que lembrar sempre. Nós somos transformados em pedras para a edificação da casa de Deus. Parece simples, né? Mas isso quer dizer também que estamos estragados para o mundo. Amém? Se nós que recebemos o Senhor ainda queremos continuar na mesma toada, na mesma velha maneira de vida, irmãos, isso não funciona. Por isso que muitos cristãos ainda são frustrados. Querem ser cristãos de final de semana. Funciona? Não funciona. Irmãos, o que o Senhor fez conosco é uma mudança. O Espírito está habitando em mim. Isso muda tudo. Isso muda meu viver. Mas se eu ainda quero viver final de semana cristão, final de semana, no meio da semana no mundo, eu vou ser frustrado. Eu vou ser um cristão frustrado e eu vou ser um mundano frustrado. Não é verdade? Irmão, ontem eu estava falando com os irmãos lá em Limeira, né? Esse negócio de dupla personalidade não funciona. Às vezes no cinema você vê umas coisas absurdas, né? Os super-heróis colocam uma máscara, muda tudo. O Clark Kent de óculos é Clark Kent, tirou os óculos é super-homem. Irmãos, eu quero falar, é só um exemplo, mas eu quero dizer isso para você e para mim. Não funciona. O que Deus fez conosco é nos transformar em pedras. E agora nós temos uma utilidade. Nossa vida tem um sentido. É ser colocado junto com as outras pedras.
para sermos edifício de Deus. Também não adianta ser uma pedra isolada não dá abrigo para ninguém. Mas uma pedra edificada com outras pedras, irmãos, nós vamos ser casa espiritual para o Senhor. Isso é belo, irmãos. Isso é maravilhoso. Por isso esses versículos têm muito sentido. Deus nos regenerou. Nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, nós temos uma herança, é incorruptível, é imarcessível. Olha o que a gente aprende na vida da igreja, né? Essa palavra imarcessível, que não murcha, certo? Quando na antiguidade tinha os Jogos Olímpicos lá, eles recebiam uma coroa de louro, aquela folha de louro que você põe no feijão. Era uma coroa de louro. E o que significa? Aquela coroa de louro murchava. Mas nós recebemos uma herança que não murcha. Irmãos, olha o que Deus fez com você. Esse é o seu destino. Quem daqui merecia isso? Quem daqui pode falar assim, eu merecia mesmo, Deus está certo em fazer isso comigo. Irmão, não somos nada, mas de Simões fomos transformados em Pedros. E vamos prosseguir, junto com os irmãos, junto com essa pedraiada toda aí. Louvado seja o Senhor! Quem está feliz aí? Irmão, nós vamos ser felizes, nós vamos ser plenamente felizes. Mas nós vamos ser felizes agora se nós assumirmos a nossa condição de pedra. Pedra como nós, só se encaixam no edifício de Deus. Você não se encaixa mais no mundo. Você não se encaixa mais nas coisas do mundo. Irmãos, não lute contra isso. Às vezes o cristão quer lutar contra isso e quer se adaptar, não funciona. Irmãos, graças ao Senhor, nosso lugar é na igreja. Quem quer ser feliz aqui? Irmãos, vamos ser felizes junto com os irmãos. Esse é o melhor lugar que Deus escolheu para colocar o homem, para colocar cada um de nós. É a vida da igreja. Oh, Senhor Jesus! Um trechinho de um hino, né? Não está você tão grato? O Senhor o trouxe aqui. Amém. Tem algum aviso? Vamos lá, avisos. Andar no Espírito nos faz um. Fala para o irmão que está do lado aí. Andar no Espírito nos faz um, irmão. Então esse é o tema da reunião de jovens hoje, às 17 horas aqui na Casão. Os jovens também não queiram se enganar, vocês são pedras. Não queiram ficar no mundo e no edifício de Deus. É no edifício de Deus. É aí que vocês vão funcionar direito. É aí que as coisas se encaixam. Amém? O que mais? Tem mais algum aviso? Não temos. Então, hoje à tarde, depois do almoço, tem ensaio da peça de teatro para as crianças, que vai acontecer durante as férias com Jesus, de 16 a 20 de julho. Na semana que vem, né, Ari? Semana que vem, Ari, Mateus, os jovens, adolescentes, vai ter a conferência dos jovens e adolescentes em Uberaba. Alguns irmãos estarão lá, de 10 a 13, né? De 10 a 13 da semana que vem, vai ter a conferência em Uberaba. Jovens, adolescentes e monitores, alguns irmãos estarão lá, tá bom? Mas vai ter as reuniões normais aqui, cheias de vida também. Amém, irmãos? Então, nós temos essas atividades durante esse período de férias escolares aí, e
Esperamos que todos os irmãos participem, todos os irmãos orem por esses eventos, orem pela conferência. Vamos sair daqui de ônibus já na madrugada de quarta para quinta-feira, tá certo? Então orem por essas viagens, tudo mais, que o Senhor possa nos edificar. Ó Senhor Jesus, estou vendo um casalzinho aqui, estou contente com esse casal aqui. Sexta-feira nós participamos desse momento feliz, né? Mateus e Deise, eles foram batizados. Alice do Edinho também foi batizada. Irmãos, é isso aí, vamos continuar orando, irmãos. E se alguém ainda não foi batizado, se alguém ainda tem alguma dúvida, se alguém ainda tem alguma coisa que quer esclarecer com relação ao batismo, pode nos procurar, vamos conversar, vamos ter comunhão, tá bom? O cristão precisa dar um passo completo: crer e ser batizado. Amém? Então, graças ao Senhor pelo batismo dos irmãos, estamos alegres. E hoje já estavam servindo aqui, né? Carregando as caixas, não é isso? Aleluia. É isso aí. Logo vocês vão carregar a gente também. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, irmãos? É isso aí? Quem está encorajado para adentrar essa semana aqui? Vamos orar então? Vamos orar para encerrar a reunião. Adilson, vem orar aqui, Adilson. Senhor Jesus, somos essas pedras, Senhor, que o Senhor está edificando. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esse encorajamento, em especial por uma visão, Senhor. Nós estamos vendo o nosso destino. Podemos confiar, podemos nos entregar a Ti. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Senhor Jesus, o Senhor guarda a nossa semana. Ó Senhor Jesus, queremos nos aproximar ainda mais de Ti, andar contigo, viver contigo. Senhor, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal. Lembra da nossa família. Senhor Jesus, ser bênção para nós, ser bênção na nossa família. Te adoramos, Senhor, te louvamos, Senhor, Tu és o nosso Senhor. Te amo, Jesus. Jesus, eu te amo. Senhor Jesus. Amém.